Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 10 de janeiro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Dando Balanço. E Joana de Ângeles nos diz: quando paras a considerar as consequências da tua adesão à convicção espírita, observas que não houve modificação objetiva na paisagem dos teus dias. Reflete que os óbices no lar da tua família difícil continuam em crescendo, e somente graças a um acentuado esforço de disciplina interior tens conseguido frenar os impulsos inferiores. Os deveres na atividade fora do lar parecem carregados de sombrias perspectivas, que conduzes como fardo desagradável. Os amigos, arredios, já não se sentem à vontade ao teu lado, exibindo para outros as taças cristalinas de sonhos e prazeres que te são escassos. Contrariedades chegam ao domicílio dos teus painéis mentais e se amontoam, gerando cansaço e desalento. Solidão interior, mesmo quando muitas pessoas estão em derredor, parece vencer-te. Constatas que aquelas lacunas produzidas pela melancolia não foram preenchidas e as ásperas aflições prosseguem sem dar-te trégua. Lentamente deparas com a realidade e te surpreendes frio interiormente. Os companheiros de lide cristã e espírita se te afiguram enfermos como tu mesmo, e já lhes podes apontar estas e aquelas deficiências, situando-os em plano de perfeita igualdade contigo, e supunhas que fossem melhores. Pareciam-te tão seguros. Confiavas encontrar soluções para os afligentes estados d'alma e os graves problemas externos. Onde o concurso de mais alto? Inquires silenciosamente quando o socorro dos benfeitores desencarnados. O êxito da semente depende da preparação do solo que a receberá. A transparência do curso d'água é devida à estrutura do leito sobre o qual desliza. A glória da colheita se relaciona ao êxito da inflorescência. O pão é escravo do grão singelo, tanto quanto a fertilidade da produção resulta da abundância do pólen. Numa engrenagem grandiosa, modesto filamento desempenha papel relevante e, num sistema transistorizado de alta fidelidade, insignificante bobina participa da extensão potencial do instrumento. A doutrina espírita é semente de vida eterna, mas o homem é o solo que a deve multiplicar. É água cristalina deslizando por sobre a mente e o coração. É flor, pólen e pão de luz atirados sobre a intimidade do ser que os deseja. Evidente, pois, que se façam valiosos os que a recebem de modo a ensejar-lhe os recursos para a sua extensão vitoriosa. Justo que aspires pela modificação da face exterior da tua vida e que desejes soluções imediatas no mundo íntimo. Reflete, porém, mais cuidadosamente e medita com mais acurado esforço. O sol que visita uma paisagem felicita-a, felicitando-se. A palavra de vida imortal lenifica, ilumina, sustenta e plasma novas diretrizes que, impressas no homem, fazem-no novo para a própria vida. Talvez
Não registres as mudanças apressadas que ambicionas. No entanto, se insistires lealmente e mergulhares nas suas lições, perceberás. Nas traves grosseiras da cruz estava um justo. Escarnecido se encontrava um herói. Traído era um inocente. Tombado pelo poder temporal, quedava-se de pé na direção do poder espiritual. Vítima, não reagira, por ser um bom. Abandonado, continuava confiante. Ferido por incomparável ingratidão, tinha os braços abertos, como se aguardasse todos os homens para os abraçar, estoico e pulcro. Confundido entre dois salteadores de má vida e anteriormente trocado por Barrabás, por todos sabido sicário e criminoso, era o excelente Filho de Deus, Rei da Terra, ensinando vitória sobre si mesmo para a perene vitória sobre todas as dores e paixões. Recorda-o diante das tuas aspirações precipitadas e considera a tua posição perante ele, continuando a lutar, paciente, até o triunfo final. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 10 de janeiro de 2025 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 920 a 933 do Livro dos Espíritos, com o tema Felicidade e Infelicidade Relativas. Na questão 920, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem: não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E aí, Ana Maria Spranger e Djalma Santos, no seu livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles comentam que, por ser a Terra um planeta de provas e expiações, a felicidade completa é praticamente impossível aqui. Estamos sujeitos a provas duras, que são consequências dos erros do passado, ou seja, tarefas não realizadas em nossas vidas anteriores, compromissos não cumpridos ao longo da nossa trajetória evolutiva. Isso tudo nos traz no presente angústias, tormentos, dores na consciência. Quando temos a força da doutrina espírita a nos sustentar, conseguimos seguir adiante, procurando vencer essas tristezas e cumprindo os compromissos atrasados. E aí, na questão 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E aí os espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. E aí Djalma e Ana Maria nos explicam que a felicidade relativa é a mais presente entre as pessoas encarnadas na Terra. Ela é temporária e deixa marcas de saudade entre aqueles que vivenciam essa alegria passageira. Se souberem aproveitar as alegrias resultantes dessa felicidade relativa, as pessoas que usufruem desse estado feliz
podem provocar novas consequências positivas em suas trajetórias evolutivas. Quer dizer, estamos aqui observando que a felicidade na Terra, por ser um planeta de provas e expiações, é uma felicidade relativa. E aqueles que procuram aproveitar esses momentos passageiros de alegrias, eles podem até, num futuro próximo, encontrar situações que também sejam de alegrias relativas pelo seu otimismo, pela sua maneira de olhar a vida, de encarar os desafios com otimismo. Na questão 922, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí Djalma e Ana Maria, eles comentam que para a maioria das pessoas a felicidade em relação à vida material se constitui de momentos significativos importantes, não só em relação à sobrevivência, como, por exemplo, o primeiro emprego. Para o homem do campo, uma boa colheita de grãos, mas também em relação aos sentimentos e convivências familiares, como, por exemplo, o nascimento de um filho, o casamento de uma filha, a compra de uma casa. Então, estamos observando aí essas alegrias, que são alegrias passageiras, mas que elas constituem momentos significativos importantes em relação à sobrevivência, né, e ao bem-estar também. Já em relação à vida moral, sem sombra de dúvida, a consciência tranquila nos permite ter paz e confiança no futuro. A fé em Deus, conquistada através das diversas religiões, também nos dá a coragem de vencer os desafios e ter expectativas positivas em relação ao futuro. Na questão 923, o que para um é supérfluo não representará para outro necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? E aí os espíritos respondem: sim, conformemente às vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. E aí Ana Maria e Djalma, eles nos esclarecem que o livre-arbítrio determina o uso dos bens materiais pelo homem de formas diferentes, a fim de que a lei de justiça, amor e caridade seja cumprida. É necessário que haja o compartilhamento de bens e a solidariedade entre as pessoas para que o crescimento seja igual para todos. Estamos ligados uns aos outros por laços invisíveis que escapam à percepção humana. Depende de cada um de nós contribuir com sua parte para que a humanidade evolua. Então aqui nós estamos falando do sentimento cristão, né, de solidariedade, amor ao próximo, que cada um precisa exercitar a fim de que a evolução humana ocorra, que o planeta todo
se transforme, né, em um planeta de não mais de provas, mas um planeta de regeneração. E aí sim, nós teremos uma felicidade não transitória, teremos uma felicidade maior, com momentos mais felizes do que nós vivenciamos aqui na Terra. Na pergunta 924, Kardec questiona: há males que impedem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos? Nenhum meio terá ele de os evitar? E os espíritos respondem: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso para obtê-lo. E aí, Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que para aquele que desfruta da consciência tranquila, a esperança de um futuro melhor, apesar das adversidades, proporciona coragem, sem reclamar, para enfrentar os males que atingem a todos, já que a Terra é um planeta de provas e expiações. Já aqueles que sintonizam com o mal são atraídos para as situações dolorosas, cada vez caindo numa corrente de reclamações que só pioram esses males. Então, a consciência tranquila é que vai nos dar esperança de um futuro melhor. E para ter a consciência tranquila, nós precisamos agir no bem, né? Fazer a nossa parte a cada dia para podermos evoluir e transformar o planeta Terra. Na questão 925, Kardec pergunta: por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-las merecido? E os espíritos respondem: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas ficais sabendo, a riqueza é, de ordinário, a prova mais perigosa do que a miséria. E aí, Djalma e Ana Maria nos explicam o que nos parece uma injustiça é, na realidade, a verdadeira justiça divina. Assim, a miséria, apesar de ser uma prova difícil, faz parte de um mecanismo divino de colocar o espírito em evolução no campo da carne, através da resistência a essa dificuldade que possibilitará a esse espírito o ressarcimento dos erros passados. A riqueza, por outro lado, é perigosa, como os espíritos benfeitores nos esclarecem, porque representa uma tentação de cometer erros como o orgulho, o egoísmo, o abuso do poder, etc. Então, para a nossa evolução, é melhor para nós passar por situações de dificuldade financeira do que pela riqueza de opulência, que traz muito mais tentações e impedimentos, né, para que a gente possa evoluir e progredir. Então, tudo é o ponto de vista, né? Se a gente tem, no nosso ponto de vista, na vida futura, a gente não vai lamentar tanto os momentos de dificuldades, né, materiais, financeiras. Na questão 926,
Kardec pergunta: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E os espíritos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. A muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. E aí Ana Maria e Djalma, eles nos explicam que o desenvolvimento do homem, suas novas necessidades, que são consequências das novas formas, né, de tecnologia, né, de descobertas da ciência, ela não representa um impedimento ao avanço moral do ser humano, apenas quando há excesso ou maldade na utilização desses bens temporários da Terra, acontece uma estagnação na evolução dos espíritos envolvidos nesses excessos. Então, a evolução tecnológica, ela pode até propiciar, né, muitas situações de avanço moral também, né? Imagine que a gente tem uma pessoa que tem dificuldade de enxergar, né, que pode usar um computador especial para seus trabalhos, seus estudos. Então, nesse caso, né, o avanço da tecnologia propiciou um bem, né, para uma pessoa com uma dificuldade, né, e que, passando por essa prova difícil, mas que pode dessa forma também ganhar conhecimento, evoluir e superar, né, essa dificuldade. Na questão 927, Kardec pergunta: não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? E aí os espíritos respondem: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre a falta do necessário, a vida e a saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outra pessoa, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado essa causa. E Djalma e Ana Maria comentam que a falta do necessário deverá ser suprida sempre com o trabalho. É essa falta que torna infeliz o ser humano. Mas, se ela é causada pela própria pessoa, que não cuida de sua saúde e não trabalha para manter sua vida, então essa pessoa precisa se queixar de si mesma. Já se essa falta do necessário é causada por outra pessoa, essa pessoa que causa a falta do necessário ao seu próximo, seja por não lhe pagar o salário devido, seja por negar um emprego, então ela tem a responsabilidade da falta do necessário ao próximo e será responsabilizada por isso. Na questão 928, Kardec pergunta: evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais,
Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? E aí os espíritos respondem: assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por meio desse desvio. Responderão por ele. E aí, Djalma e Ana Maria, eles comentam que nem sempre podemos exercer o trabalho de nossa vocação predileta. Podemos ainda assim, superando as dificuldades daquela área que não desejamos, mas que foi a área que nos foi oferecida, né? Alcançar o sucesso e sermos felizes. O que os espíritos estão orientando aqui nessa resposta é que os pais devem dar condições aos filhos de escolherem seus estudos e trabalhos conforme suas vocações e não de acordo com o que eles, por orgulho ou avareza, pensam que seja melhor, desviando os filhos de um caminho que já vinha traçado desde antes de eles reencarnarem. Assim, por exemplo, o filho deseja cursar um nível superior, mas o pai pensa que ele deve começar a trabalhar logo para ajudar nas despesas da casa, sem permitir que o filho pelo menos tente uma vaga na universidade pública. E ele está sendo esse pai avarento de impedir o filho de seguir a sua vocação. Na questão 929, Kardec pergunta: pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? E os espíritos respondem: nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Quer dizer, muitas vezes eu digo uma coisa que eu acho que é bom para todos, mas para mim mesmo eu não quero, né? Então, Ana Maria e Djalma estão comentando o seguinte, que muitas pessoas trazem da pátria espiritual provas dificílimas, duríssimas, para experimentar aqui na Terra. Sendo assim, muitas vezes precisam trabalhar de forma árdua, em condições difíceis, para garantir seu sustento. No entanto, se elas se esforçam para saldar esses compromissos, aceitando, essas provas dificílimas, que vêm de erros do passado, as expiações, que elas estão passando podem ser minimizadas ou até extintas. Então, muitas vezes eu falo, esse trabalho é um trabalho digno, mas eu mesma não gostaria de realizar aquela tarefa que as pessoas que estão passando por essas provas têm que fazer, porque faz parte, do seu resgate. Então, a gente deve respeitar e muito, essas situações difíceis que
essas pessoas têm que passar, porque não sabemos se nós conseguiríamos, né, realizar, e elas estão cumprindo, né, então, com o seu ressarcimento do passado. Na questão 930, Kardec pergunta: é evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. E os espíritos dizem: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E Djalma e Ana Maria comentam que muitas vezes as pessoas que passam fome se deixam levar pelo desânimo ou pela preguiça, deixando de aproveitar as oportunidades de trabalho que aparecem para elas, por se entregarem à situação achando que nada vai ser resolvido. Deus provê o necessário para que as pessoas tenham meios de subsistência na terra. Então, aquele que tem fé, apesar de estar passando por uma prova dificílima, duríssima, se ele tem aquela fé, ele vai encontrar a coragem de procurar uma nova oportunidade, né, uma nova situação que possibilite a ele, né, ter a sua subsistência. Mas muitas vezes também nós encontramos injustiças, e essas injustiças ocorrem pelos que deveriam prover, né, os menos favorecidos, com ofertas de emprego, por exemplo, diretores de empresas, né, ou aqueles que são riquíssimos, né, com doações em fundações de provimento, né, para as pessoas mais necessitadas. E aí sim, nós entraríamos num estado de maior justiça, né, social no planeta Terra. Na questão 931, Kardec pergunta: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? E a resposta dos espíritos é a seguinte: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Então, Ana Maria e Djalma, eles comentam que essa situação de maior número de sofredores só mudará com a evolução da humanidade. Essa evolução será conquistada gradativamente através de reencarnações sucessivas, transformando os espíritos imperfeitos que ainda habitam na Terra em espíritos esclarecidos. Aí, a Terra não será mais um mundo de provas e expiações. Portanto, na Terra ainda encontramos muito sofrimento e a felicidade se resume a poucos momentos, sendo assim uma felicidade relativa, porque ainda estamos nesse patamar de provas e expiações. Na questão 932, Kardec pergunta: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E os espíritos respondem: por fraqueza destes. Os maus
são intrigantes, audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes ou quiserem, quer dizer, os bons, eles preponderarão. E aí Djalma e Ana Maria comentam que é aparente a influência dos maus com predomínio sobre aqueles que praticam o bem, que são mais tímidos, enquanto que os maus são ousados e fazem estardalhaço e se apresentando de forma aparentemente predominante, mas que diante da força do bem eles terão que recuar. E aí, na questão 933, Kardec pergunta: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E aí os espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. E aí Ana Maria e Djalma, eles comentam que os sofrimentos de ordem moral, eles são piores do que os sofrimentos materiais, porque acabam tendo consequências na parte física e torturam a alma, tendo consequências também na vida futura. O ser humano é o culpado dos seus sofrimentos morais, na medida em que ele cultiva paixões que adquiriu em outras encarnações e que não consegue superá-las através da prática do bem, da disciplina, do estudo e da coragem para se reformar. Então, os sofrimentos morais, eles trazem consequências piores do que os sofrimentos materiais. E aí Kardec, ele escreve uma nota ao final dessa pergunta, onde ele faz uma conclusão ao tema felicidade e infelicidade relativas. Como ele diz, de ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade. Kardec ainda comenta que o ser humano civilizado raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Já os povos nativos que ainda habitam alguns locais da Terra têm necessidades mais limitadas. Não têm os mesmos motivos de cobiça e de angústias, mas são as necessidades materiais, de sobrevivência. Então, não são as mesmas necessidades dos homens civilizados, porque sua maneira de ver as coisas é diferente, desses povos nativos. O homem civilizado raciocina sobre os meios de obter consolação. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Portanto, o espiritismo, com o seu dogma da vida futura, nos alerta sobre a necessidade de nos prepararmos para essa vida futura. Ela exige a reforma íntima que devemos praticar ainda quando encarnados, a fim de que no mundo espiritual
nós encontremos a paz que Jesus prometeu a todos que seguirem o seu Evangelho. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.